Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acessado também pelo site www.arcanoscelestes.com ou pelo site www.cwbtv.net. As perguntas com dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanoscelestes@gmail.com e os livros, assim como demais materiais, poderão ser solicitados pelo telefone 3027-4741. Esta noite, dando prosseguimento à nossa série de estudos, falaremos sobre um tema muito corrente nos dias atuais, a ansiedade. Esse tema está contido num estudo intitulado Viver o Dia de Hoje, do sermão do reverendo Cristóvão Nobre, membro da Nova Igreja. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eduardo, boa noite. Com estas palavras, Eduardo, em Mateus capítulo 6, 34, eu queria iniciar o programa de hoje. As doutrinas celestes nos dizem que conjecturar sobre o que está por vir e lembrar do passado, eis o que tira o prazer e toda a felicidade da vida. O que nós podemos fazer para combater esse tipo de mal? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. As doutrinas celestes, elas realmente nos dizem, né, que a gente conjecturar sobre o que está por vir e lembrar do passado é esse tipo de atitude que tira todo o prazer e toda a felicidade da vida. E o que podemos fazer para combater esse tipo de mal, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, como você acabou de citar, é dito que não vos inquieteis pelo dia de amanhã, né? Porque o dia de amanhã já cuidará de si mesmo, né? E basta cada dia o seu mal, né? Porque a vida cristã que se faz pelo exercício constante, principalmente da caridade, ela também deve ser exercitada pelo desenvolvimento da fé e da confiança no Senhor, né? E sabendo que a divina providência cuida de todas as coisas que são necessárias para a nossa vida, né? Para que o homem possa atingir o determinado fim da sua existência. E assim todos os seres da natureza têm digamos assim, uma proteção da divina providência para poder atingir o seu fim, né? E se a gente vê que, por exemplo, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, como também é dito nos evangelhos, né? E que nenhum deles cai sem que haja uma anuência da divina providência, né? Quanto mais se nós imaginarmos das coisas grandes, as coisas que são realmente importantes na nossa vida, quais sejam as que estão envolvidas na nossa salvação, né? E que dizem respeito à vida eterna, né? Sendo assim, a confiança em Deus é absolutamente essencial, né? Pois sem Ele nada podemos fazer, né? E a capacidade de confiar nele é uma coisa que nós precisamos adquirir e depois exercitar para que se desenvolva em nós, né? E para que surja em nós uma fé firme, consciente e inabalável, né? A aquisição dessa confiança, dessa fé inabalável, faz-se primeiramente pela crença nessas verdades, né? Ou seja, nós precisamos compreender, crer pelo entendimento, isso, inicialmente, para depois fazer com que isso se torne uma fé da nossa vontade também, ou seja, uma fé que nasce do nosso coração, né? Porque a gente deve saber que tudo, apesar de não parecer, tudo está sob o governo do Senhor, né? A divina providência está em todas as coisas e se manifesta por meios secretíssimos que o homem nem sequer percebe. Mas se ele pode refletir a respeito dessas verdades, conhecer as suas implicações e aplicações na vida prática do seu dia a dia, ele vai poder enxergar nos mínimos detalhes, em coisas muitas vezes insignificantes da sua vida, que a divina providência está ali presente, né?
Então nós precisamos trazer sempre de volta na nossa mente essas lembranças, e especialmente quando nós nos deparamos com a dúvida, porque é a dúvida que fecha as portas da nossa mente, da nossa vida, dos nossos objetivos, né? E a certeza ou a fé, a convicção de que o Senhor está presente em nossa vida abre essas portas, né? E se nós fizermos um esforço para nos lembrarmos de que o Senhor está governando tudo o que temos e confiar nele, esperando, né? Então a nossa confiança vai se fortalecendo até se tornar uma fé do coração, né? Então o entendimento e vontade estão presentes, os dois unidos no nosso desenvolvimento espiritual, né? Porque achamos muitas vezes que nós confiamos em Deus, mas a realidade é que essa confiança nele é muitas vezes muito fraca, muito limitada, né? E com o entendimento, nós sabemos que ele prevê e provê todas as coisas, mas com o coração muitas vezes nós não cremos nisso, né? E nos esquecemos disso, colocamos isso em dúvida, né? E o fato é que volta e meia estamos sempre nos entregando à preocupação e à ansiedade com as mais diversas coisas que atrapalham a nossa vida, né? E segundo o que aprendemos nas doutrinas celestes, né, a preocupação nada mais é do que a falta de confiança nessa providência divina, né? Então, o Senhor bem sabe que nós somos débeis na fé, Ele sabe dessas nossas fraquezas, né? E por isso mesmo Ele não imputa esse mal às pessoas, né? Mas Ele nos ensina repetidas vezes, em várias passagens da palavra, que nós devemos depositar nele a nossa inteira confiança, né? E entregar a Ele os nossos caminhos, porque o mais Ele sempre vai fazer, né? Como está nessa passagem do diário espiritual que nós citamos no começo, né? E que diz que a preocupação tira exatamente todo o prazer e toda a felicidade da vida, né? E as palavras do Senhor são justamente o oposto, né? Que nós deixemos o amanhã cuidar de si mesmo, pois que a cada dia basta o seu mal. Então, se a gente trouxer esse entendimento e essa compreensão dessas coisas, né, e colocarmos isso na vontade do nosso coração, na fé que nós trazemos na nossa vida, né, então fé e caridade estarão unidas no nosso entendimento, na nossa vontade, e nós passaremos então por essas provações, por essas dificuldades, né, por esses caminhos muitas vezes tortuosos que aparecem na nossa vida, e conseguiremos transpor esses obstáculos e chegar justamente a um desenvolvimento espiritual que nos garantirá uma vida de bem-aventuranças na eternidade, né? E também se entende que o próprio Senhor sabia de tudo, por ser o próprio Deus, de tudo que lhe aconteceria, né? Ele sabia desde o princípio da sua missão que ele haveria de ser crucificado, passar por tudo aquilo, e jamais deixou que isso perturbasse todo o seu ministério. Ou seja, não existe exemplo maior do que esse para que nós possamos continuar nosso caminho com tranquilidade e paz. E algo muito importante que você trouxe, Eduardo, é que realmente deve haver um entendimento junto com a fé. Porque, para não cairmos naquela fé cega, aquela fé tola de que o Senhor provirá, é claro que Ele provirá, mas não da maneira como as pessoas pensam, sem nenhum esforço, sem nenhuma dedicação da nossa parte, né? E dando continuidade, Eduardo, uma palavra que também se usa muito hoje em dia é a preocupação. Falou em ansiedade e falou em preocupação. O que é a preocupação, segundo as doutrinas celestes, e como ela se manifesta em nossa vida? Perfeito, né? Como o próprio nome diz, a preocupação é a ocupação antecipada da mente com coisas que muitas vezes nem chegarão a acontecer, né? É uma antecipação do mal, né? E na verdade não é uma coisa sensata, porque ela só gera ansiedade, infelicidade, né?
e coisas que limitam a nossa vida, né? É uma coisa muito comum que fazemos, praticamente todos nós da sociedade fazemos isso, né? Por exemplo, quando temos um filho ou netos, né? Por exemplo, uma mãe, um pai, que ficam imaginando coisas que poderão acontecer com eles, né? E que muitas vezes não se concretizam, né? São coisas que estão além da nossa possibilidade de controlar, né? Nós queremos ter o controle, mas na verdade esse controle está na pessoa do Senhor, né? Então nós ficamos preocupados, infelizes, né? Por coisas que ainda não aconteceram e que poderão nunca acontecer de fato, né? Assim, é uma espécie de conjectura inútil, uma ocupação vã da nossa mente com coisas improváveis e fora do nosso alcance, né? A mesma coisa acontece com relação a outras coisas. Por exemplo, aos negócios, se vão dar certo ou não, seja no trabalho ou mesmo num relacionamento, né, com outras pessoas, por motivos muitas vezes insignificantes. Por exemplo, muitas vezes nós ficamos preocupados quando vamos ter uma conversa séria com alguma pessoa, né? Aí a gente fica muitas vezes imaginando, né, qual vai ser a reação dessa pessoa, né? Como ela vai interpretar aquilo que a gente fala, né? E muitas vezes são coisas que estão totalmente fora da realidade em questão, né? E a verdade é que o monstro do medo, né, cria na nossa mente coisas que são sempre piores do que a realidade, né? Quando acontece um mal e que acontece nem sempre é tão grave como aquele que a gente tinha imaginado, né? Basta a gente pensar que a realidade é apenas uma, enquanto que na nossa mente a preocupação cria várias possibilidades, né? Quando antecipamos um mal, uma dificuldade e ficamos preocupados, então a nossa mente já antecipa, ela já cria ficções na nossa mente, né? E que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, né? Então, na verdade, a gente sofre inutilmente duas vezes, né? Sofremos inutilmente se a expectativa não se concretiza, né? Porque a gente sofre sem ela se concretizar, e sofremos duas vezes, né? Duplamente, antes e depois, se ela se concretizar realmente, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos crer no Senhor, né? E em lugar da preocupação e da ansiedade com o amanhã, nós devemos exercitar a nossa confiança nele, para que a nossa fé cresça, né, e se torne cada vez mais viva, sólida, madura, né, e para que nós possamos viver a vida do agora, do presente, né. Então, quando nós percebemos que estamos ficando preocupados com o que está por vir, né, nós devemos nos lembrar sempre de que, por pior que seja aquilo que vier a acontecer, nada vai ser tão grave a ponto de nos privar da bem-aventurança e da felicidade da vida próxima, futura, na eternidade, né? Contanto que nós estejamos apoiados no Senhor, né? E eu próprio já passei por isso, eu acredito que muitas pessoas, como você falou, o medo paralisa. O medo, ele é... O grande perigo, na verdade, em geral, é o medo, não é o fato em si. Muitas pessoas ficam estagnadas, paralisadas devido ao medo. Não sabem o que vai acontecer, não sabem se vai acontecer e qual a gravidade daquilo. O ansioso, em geral, ele trava, ele para o pensamento naquele fato como se não houvesse nada depois, né? Ou seja, ele pensa que ele vai ter uma conversa com a namorada, ele pensa, poxa, mas ela vai me deixar, ela vai me travar. Isso, para citar um exemplo. E ele para o pensamento naquele momento. Ele não pensa que existe um futuro, que eles vão continuar, que eles vão conversar. E isso em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, e quando lembramos, trazemos a imagem, como as doutrinas nos trazem, do Senhor, saber que sempre Ele está cuidando de nós, sempre está ao nosso lado, a gente vê que isso, aí sim que são medos inúteis, né? Eduardo, nessa segunda parte, algo muito interessante, né? Muitas pessoas falam de mudar o passado, mudar o futuro, querem saber do futuro, mudar o passado. As doutrinas nos trazem, né, de maneira muito interessante, como que, de certa forma, a gente pode modificar o passado e o futuro da nossa vida.
Essa é uma questão bem interessante, né? O Senhor, ele sempre tira um bem de um mal que ele não pode impedir muitas vezes na nossa vida, devido ao nosso livre-arbítrio, né? E nós mesmos deveríamos aprender a fazer isso, procurar ver em todas as condições adversas mensagens, coisas que vão nos trazer uma nova visão sobre aqueles problemas que nós enfrentamos e sobre as novas perspectivas que eles nos abrem, né? Assim, cada adversidade deve ser vista como uma lição ou uma preparação do nosso espírito, né? A nossa confiança em Deus se torna, então, cada vez mais do entendimento e também da vontade, como nós vimos antes, né? Nós vemos que a felicidade, ela está no tempo presente e não nos fatos passados ou nos eventos que porventura vão acontecer no futuro e que nós não temos controle sobre eles, né? Então, se nós vivermos no presente, o passado e o futuro deixam de nos pressionar e nós vivemos a vida real, né? Ou seja, nós deixamos de olhar para frente e deixamos de olhar para trás e nos fixamos no presente. Então, se nós nos habituamos com a preocupação ou com as lembranças negativas do passado ou do presente, nós vivemos a maior parte da nossa vida num passado sombrio ou num futuro hipotético, algo que nós não sabemos se vai realmente se concretizar e que muito provavelmente não vai se concretizar, a não ser que nós criemos uma expectativa tão grande, né? E às vezes aquilo nos trai, né? Aquilo traz um mal que a gente não quer, né? Então nós não devemos permitir que os maus espíritos, né, usem as lembranças ruins do passado para nos impedir de pensar no presente. E nem devemos acertar condenações por males que de fato nós praticamos no passado, né? Nós estamos conscientes disso, mas dos quais nós já nos arrependemos sinceramente no presente, né? Então assim nós lemos em Ezequiel sobre aquele que se arrependeu do mal, né? De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça se fez, e certamente viverá, né? Isso está em Ezequiel 33, no verso 16, né? Então, nós gostaríamos que fosse possível, mas infelizmente nós não podemos voltar e apagar muitas coisas do nosso passado, né? Nós sabemos, somos conscientes disso, né? Pela mesma forma, não podemos avançar no tempo e sondar o que vai vir para frente, né? Mas aí é que tem um ensinamento muito interessante das doutrinas celestes, né? Nós podemos alterar de alguma maneira o passado e o futuro, modificando as coisas do presente. Ou seja, né? Então nós devemos ficar com o presente, que é o único tempo que está no nosso alcance para ser mudado. Por exemplo, no presente, nós podemos mudar, por assim dizer, o passado quando reparamos os erros cometidos. Então nós já estamos modificando o passado porque, rejeitando e nos afastando daquele erro, ele se distancia cada vez mais da nossa memória, né? Até praticamente ele cair quase que num esquecimento como total. Como se ele não existisse. Exatamente, mais. Ele não é totalmente retirado de nós, mas ele fica numa memória longínqua, né? E praticamente já quase que fora da nossa realidade, da nossa vida presente, né? Então, um passado que era mau e que estava muito vivo na nossa vida, na nossa mente, na nossa memória, vai ficando cada vez mais longe, mais distante, né? E ele vai se tornando praticamente estranho até a nossa mente, que vai se regenerando à medida que ela se regenera, né? Assim também no presente nós podemos prevenir o futuro também, quando examinamos o rumo que estamos levando hoje, né? E se nossos caminhos vão dar, de fato, ou no bem ou no mal, na medida que nós vamos caminhando, né? Então isso chama-se prudência, né? A prudência é necessária, é boa, é uma boa qualidade, né?
E se nós formos prudentes hoje, então nós poderemos evitar as consequências ruins, mais prováveis e mais previsíveis do futuro, né? Se nós mudarmos as nossas atitudes, a nossa conduta no presente, o futuro certamente vai ser melhor, né? Então nós temos de viver no tempo presente, porém não temos, né? Nós não temos que ser prisioneiros nem do futuro, nem do passado, né? E as lembranças do passado, nem as conjunturas acerca do futuro, devem nos pressionar de uma forma ou de outra. Nós devemos evitar isso, né? E nós podemos e devemos aprender a viver no presente, provendo o futuro sem ansiedade e sem sofrimento, com confiança de que o Senhor está sempre nos protegendo, sempre acompanhando a nossa vida, como nós vimos antes, através da providência divina que age de forma secreta, né? Ela está sempre acompanhando, mesmo que a gente não perceba, né? Então, nós devemos deixar o futuro nas mãos do Senhor, pois nada sabemos do que virá. E cuidemos hoje do tempo presente, deste momento, pois basta a cada dia o seu mal, né? E lembrando que essa proteção, como já falamos em programas anteriores, essa proteção do Senhor, a que você se referiu, não é aquela proteção ingênua que muitas vezes a gente ouve, né? Ou seja, vamos trazendo para o exemplo mais claro, muitas vezes nós vemos bons pais zelosos, mas que eles não ficam protegendo o seu filho como se o mundo não existisse. Muitas vezes eles deixam que eles tropecem, eles deixam que eles passem por dificuldades justamente para saber como as coisas funcionam, preparando eles para o dia que os pais não estiverem mais ali. Então, o Senhor age da mesma maneira, né? Ele não é aquela proteção tola, aquela proteção que faria o homem acreditar mais do que já acredita de que ele é onipotente, de que ele pode tudo, né? O Senhor, ele cuida dos seus filhos muito mais do que um bom pai cuida, mas de uma maneira muito mais inteligente também. Eduardo, nos poucos minutos que nós temos, eu queria que, se a gente pudesse, eu acredito que a gente fez uma boa explanação de como a ansiedade pode ser prejudicial, como o medo paralisa o homem e como devemos ter a fé no Senhor. Mas aproveitando esses últimos minutos, eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, de como a gente pode aplicar esses ensinamentos e dessa maneira ter uma vida mais de acordo com... Então, isso o Senhor, ele na verdade nos confiou um papel no seu reino, né? Nossa ação é requisitada sempre no tempo presente, né? Nós temos a responsabilidade de trabalhar, né, para o bem do reino do Senhor em todas as esferas do nosso relacionamento, em todas as áreas das nossas atividades, né? Às vezes pode parecer que a nossa função nesse mundo é muito restrita e que a nossa responsabilidade é mínima, muito pequena, né? E que o nosso papel é pouco importante nessa grande obra divina, né? E inconscientemente nós ficamos parados, esperando que um futuro incerto, né, os nossos usos sejam mais importantes, que as nossas responsabilidades sejam maiores, para então nós começarmos a agir. E na verdade, né, parece que o pouco que nós podemos fazer no âmbito da família, do país e da igreja, né, são insignificantes, né? Mas na verdade é que não importa tanto o tamanho da incumbência que nós temos, né? O que importa é a maneira como nós fazemos e como devemos fazer, né? Sejam as coisas grandes, sejam as coisas pequenas, né? Ou seja, não adianta nós ficarmos nos queixando das nossas fraquezas, né? Nós devemos agir. Se temos pouco a fazer, façamos esse pouco com amor, com zelo, com fidelidade, com dedicação, pois assim nós seremos fiéis mesmo no pouco, né? E poderemos um dia ouvir do Senhor: bom e fiel servo, né? Como está em Mateus, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, né? Porque se formos fiéis no desempenho dos nossos usos, por menores que sejam, né? Por pouco importantes que pareçam, estaremos nos ocupando com eles hoje, quando devem ser feitos, né?
e estaremos contribuindo de algum modo hoje para o futuro estabelecimento do reino do Senhor. Estaremos concentrados no tempo que realmente importa, que é o presente, né? E no bom cumprimento dos usos, nós vamos encontrar a satisfação interior que consiste na verdadeira felicidade, né? E como os anjos, nós seremos felizes no presente, porque estaremos fazendo o bem do nosso chamado no presente, vivendo o dia de hoje. Então, lembremos disso, né? Confiemos no Senhor, vivamos o tempo presente, né? Que então nós estaremos nos preparando para uma vida feliz na eternidade. Bom, Eduardo, com isso, eu espero que a gente tenha aclarado bem o tema. Novamente, quero passar o telefone de contato, que é o 3027-4741, onde as pessoas de casa poderão solicitar os livros, assim como os demais materiais de Swedenborg e outras séries de estudos da Nova Igreja. Eduardo, as palavras finais? Então, muito obrigado ao Tiago, né? Obrigado à equipe de produção da CWB-TV. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.